nós estamos falando de planejamento por habilidade e competência. O que eu estou provocando em vocês é como avaliar por competência e habilidade. Esse é o desafio. Porque qual é o instrumento que vocês utilizam em sala de aula? TCT, Teoria Clássica do Teste. Não é assim? Certo e errado? Não é o quê? Então, aqui, por exemplo, foi uma turma de Salvador, né? E essa é a escola professora Mardina Marques, onde a gente tem aí o aluno Alessandro, tá? Observa para a relação desses alunos, nós temos 68 alunos, e aqui a gente tem total de questões, acerto e erro. Tá, Botelho, qualquer plataforma, o Google Formulário, a gente faz. E aí eu vou percentual, tá? Por aluno. Legal, estou falando de Alessandro, percentual do aluno, erro, tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Vou para a consolidado da turma, tá? E aqui eu tenho, no consolidado da turma, eu tenho as questões, tenho lá a questão de acerto e erro, tenho o percentual também da turma. Qual a novidade, Botelho? Nenhuma, tá? Porque eu tenho aqui a questão 1, 85% acertou, 85% errou, né? 71%, 57%, até aí tudo bem. Isso me incomodava muito, por eu ter feito várias formações de avaliação. A minha pergunta é, trabalhar com gabarito é muito fácil com quem acertou. E com quem errou, a gente faz o quê? Quando a gente faz o nosso diagnóstico, e aí a gente entrega, como é que dá o nome daquele negócio vazado? A máscara, né? Para poder ter um trabalho de correção. E aí, vocês, em matemática, colocaram lá um descritor interessante. Fizeram as questões, escolheram e colocaram. E o resultado veio, poxa, o descritor D28, por exemplo, D19, que é o mais simples, né? Qual é o D19? Resolver situação, problema envolvendo as 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão, mais potenciação e radiciação. Pode ser o D28? Pode. Resolver situação envolvendo porcentagem. Não vou dizer os demais, porque a gente acaba decorando tudo. Então, o que é que acontece aí? Professor, olha, foi uma surpresa. Apenas 40% da turma conseguiram acertar o D19. 60% não conseguiu. E aí, vocês fazem o quê? Qual é a orientação que a gente tem? Fique à vontade, não tem problema, não tem certo e errado, a gente está aqui batendo justamente um papo. Revisar as questões, não é verdade? Só que, nesse momento, né, eu ficava pensando, sim, e aqueles alunos, 60% que erraram? Aí a gente lembra de Lucchesi, a curva da aprendizagem. Porque quando eu faço uma avaliação e 60%, 40% foi aprovado e 60% foi reprovado, eu só estou conseguindo falar para 40%. Os outros 60% não estão entendendo, não estão compreendendo. E aí eu preciso mudar de estratégia, não é verdade? Mas tudo isso, Botelho não ficou confirmado. Eu achava assim, pronto, se eu sei que o gabarito foi uma turma, eu quero saber agora os distratores. Porque quando a gente faz avaliações externas, as alternativas erradas, nós chamamos de distratores. E aí, eu tenho aqui, né, o gabarito, que foi a letra A. Legal, é um tópico de procedimento de leitura, o descritor identificar o tema de um texto, né, tudo tranquilo. Mas quem são os alunos que optaram pela letra B? Quem são os alunos que optaram pela letra C? Quem são os alunos que optaram pela letra D? A gente sabe? Quando a gente faz o nosso diagnóstico? Não. Tá, Botelho. Botelho queria saber quem são os alunos que estão aqui, ó. Quem foram esses alunos? Quem são eles? Quando a gente está na sala de aula, a gente não tem uma turminha que é boazinha? A gente não tem uma turminha mais ou menos? E a gente não tem uma turminha que é bem fraquinha? Vocês estão vendo aqui, ó? Baixo desempenho, desempenho mediano e alto desempenho. E aí, Botelho foi estudar um pouco mais, e aí a gente trouxe a curva de Gauss, coeficiente bisserial pontual, DIF, discriminação. Depois eu vou colocar para vocês, são várias leituras, e eu trouxe vários cálculos para aqui para dentro, porque eu queria saber identificar
Quem são esses alunos que optaram pela letra B? Foram 7. Pela letra C foram 4. Então, olha aqui, o mais importante para a devolutiva é aqui. Aqui eu peço para vocês prestarem atenção, porque Milena provocou isso ontem, tá? Ó, questão 4, D16, língua portuguesa, gabarito, letra A, alternativa correta. DIF, o que é o DIF, gente? É índice de acerto do item, tá? Então, que muitas vezes a gente chama índice de dificuldade do item. É um índice de acerto, 75%. Lembra que eu provoquei para vocês? Como é que eu sei que uma questão é boa? Como é que eu sei que uma questão é fácil? Como é que eu sei que uma questão é difícil? Agora, eu vou fazer a pergunta mais difícil. Né? Para que serve uma questão? Não precisa responder. O Botelho vai ajudar vocês a responder e a pensar sobre isso. Gente, toda questão, ela precisa medir conhecimento. Lembra da questão fácil que eu coloquei para vocês? O que é que Botelho está querendo dizer? Botelho está querendo dizer assim, se eu tenho um grupo de alunos e coloco lá no meu diagnóstico, aparece um item, aparece uma questão que todo mundo acertou, geralmente o grupo da escola diz, massa, né? Pô, bombaram na avaliação, esse item aqui todo mundo aprendeu. Aí Botelho olha e diz, quando você vai para a avaliação externa, quando a gente elabora um item, tá? A gente percebe que essas questões que são muito fáceis, elas não dizem muita coisa para a gente. Por que, Botelho? O que é isso, Botelho? É porque até meu aluno do grupo que tem um desempenho baixo conseguiu acertar. O meu aluno do desempenho alto também conseguiu acertar. Então, ó, ela precisa medir conhecimento. Se for uma questão também difícil, e aí você diz assim, rapaz, essa questão aqui, todo mundo errou, só 20% acertaram. O que é que a gente vai fazer com essa turma? E olha que eu tenho um aluno bom nisso aqui. Não é verdade? Essa questão também, ó, não serve para avaliação do item. Porque ela mostra que até os meus melhores alunos daquela amostra não conseguiu desenvolver. Você entende que uma questão ela tem que estar dentro de um parâmetro? É por isso que a gente chama discriminação do item. Quem diz que a questão é boa, ruim, é fácil ou difícil, é o estudante, é ele que responde a avaliação. Tá? É o respondente, não somos nós. É depois dessa amostra que você vai saber, peraí, calma, olha, eu preciso aqui, por isso que a gente entra na discriminação, né? Que eu vou colocar para vocês, ó, índice de discriminação do item. O que é isso, Botelho? É justamente onde você vai parametrizar essas questões. Diga, Benedito. O professor, ele emite esse juízo de valor com relação à questão se é fácil, moderado ou difícil, do ponto de vista dele enquanto elaborador, né? Enquanto corretor. Ele não está levando em consideração o ponto de vista do estudante que vai ser o respondente daquela bendita questão. Certo, verdade, justamente, ele, do ponto de vista dele. A surpresa dele vem a forma como é feita a correção. E eu estou provocando justamente essa correção. Porque você tem um trabalho de selecionar esse item, julgar que ele é fácil ou difícil, mas o que é que acontece? Você vai, pega uma famosa calculadora, tá certo? Deixa eu ver se ela está aqui. Essa calculadora, tá? Milena vai ter cuidado, mas eu acho que a calculadora vai funcionar. Deixa eu ver se vai funcionar, vai. Pronto. Vou entregar para ela aqui, essa calculadora foi ela que provocou ontem. Então, faz a continha para mim aí, vocês vão fazer no celular. É justamente para a gente refletir o que o Benedito está colocando, tá? A continha é simples. 2 mais 3, pode colocar do mesmo jeito, eu estou falando. 2 mais 3 vezes 5. Pronto. Seria uma questão. Não? 2 mais 3 vezes 5? Mais 3. Lá. É porque ela tomou uma pancadinha. Deixa eu ver se ela. 2 mais 3 vezes 5. Tá, funcionando. É só pegar com jeitinho aqui, foi porque a pancada, coitada, ela fica ali trabalhando muito. Vai. 2 mais 3 vezes 5.
Milena, qual foi o resultado que você encontrou? A gente utilizou muito dessa calculadora na escola. 25. Parabéns, Milena. Vocês no celular? Não é possível? Eu agora fiquei com dúvida. Olha a Milena olhando. Eu agora fiquei com dúvida, né? Deixa eu pegar, diga, eu só vou pedir para o senhor colocar a máscara e eu passo o microfone para o senhor. Ó, essa calculadora a gente já usou na sala de aula? Já. É porque o senhor vai falar, então. Essa atividade, ela sempre tem uma saudade, né, do ensino fundamental 2. Eu dava aula nessa etapa, agora no ensino médio, só dou aula no ensino médio, não sei porquê. Essa atividade aí, ela induz o aluno ao erro e demonstra para ele que a calculadora ela também erra. Esse tipo de calculadora, já o Sabá não errou. Mas assim, eu começo a fazer essas atividades com ele, dou um chocolate para o acerto e a devolução do chocolate para o erro. Ele se induz muito com isso, né? Então, não, quanto deu? 25, devolve o chocolate. Entendeu? Aí vai brincando, no final todos ganham. Professor, aluno, etc. Agora, a intenção da questão é dizer, a calculadora erra, porque eles levam 100% de crédito na máquina. Entendeu? Aí eu sempre fazia essa atividade lúdica com eles. E aí, legal, essa comparação é importante. E a gente vai aprofundar um pouco mais dessa discussão. Porque essa calculadora esteve muito tempo em discussão se utiliza ou não na sala de aula. Não é verdade? E aqui a gente percebe o seguinte, ó, e o pessoal que encontrou 17, eu agora fiquei curioso. Por que 17? Tudo bem, a gente vai discutir justamente nesse ponto. Ó, essa calculadora, ela não é uma calculadora científica. Você faz a continha 2 mais 3, Milena, 5, vezes 5, 25, ele não quis nem saber. O outro não. Pegou a calculadora, o Wesley pegou a calculadora e fez o celular 2 mais 3. Ele, opa, deixa eu ver o que é que o Wesley quer fazer aqui. Deixa eu ver se vem alguma coisa. Opa, clicou vezes. Opa, então peraí, a programação da calculadora científica. Então ele foi trabalhar o quê? As propriedades, multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Mas quantas vezes nós vamos a um mercadinho, fazemos nossa compra, pega uma calculadora dessa ou até uma maior que tem, faz a conta, né? 2 quilos de feijão, mais não sei quanto, entrega para você e você sai feliz da vida. A diferença é pouca, a gente muitas vezes nem repara, mas a gente precisa chamar o nosso aluno, eu preciso usar uma ferramenta, preciso, mas eu preciso ter conhecimento dessas propriedades. E o importante dessa atividade é depois você transformar esse 2 mais 3 vezes 5 em 25, utilizando os símbolos, parênteses. E você chegar e você mostrar para ele, principalmente, a importância da propriedade. Olha, ela não é uma calculadora científica, o celular já tem toda uma programação onde respeita as propriedades. Por que eu estou trazendo tudo isso para cá? Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, lembra que o índice de acerto do item é de 75%? Eu falei que toda questão ela precisa medir conhecimento, e aí a gente faz esse trabalho todo na sala de aula, mas na hora que a gente vai corrigir, a gente corrige apenas de acerto e erro. E aqui, não. Aqui a gente traz o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Aí tem um processo completamente diferente. Por quê? Porque eu vou aqui formar um grupo de alunos desses 68, eu tenho o DIF, Índice de Acerto do Item, e tenho um grupo inferior e grupo superior. A gente consegue perfilar todos os alunos e temos um percentual onde a gente coloca e forma o grupo de alunos de alto desempenho e o grupo de alunos de baixo desempenho. E aqui os alunos medianos. Né? Dentro dessa amostra, dentro desse grupo, que foram os respondentes. Índice de discriminação da questão, 0,44. Olha, para uma discriminação maior ou igual a 0,40, a questão é boa. Ela já começa a dizer para você que é uma questão que consegue medir conhecimento. Tá? Mas lembra que Botelho disse a vocês, ó,
eu quero saber quem são os alunos que optaram pela letra B. Será que são os alunos de alto desempenho? Será que teve algum aluno aqui de alto desempenho que foi lá e marcou na letra B? Então vamos ver. Aí observa que o grupo abaixo, que é o grupo abaixo, 50% de acerto relativo ao grupo inferior foram lá na alternativa correta, no gabarito. Tá? Olha, grupo superior, 94%, quase 100% dos meus alunos. Lembra daquela turminha que é boa, que a gente está na sala de aula? Então pronto, quase 100% dessa turminha conseguiu acertar. Então mostrou aqui que a turma que tem alto desempenho foi lá e deu certinho, marcou, gabaritou, desenvolveu a habilidade. A questão é boa e eu tenho 75% da questão. Como eu tenho um percentual alto, essa questão precisa de aprimoramento. Diga, professor. A gente fez a questão, identificou que uma quantidade não conseguiu resolver, errou. E a gente trabalhou esses estudantes. Aí, a partir do momento que a gente trabalhou, todos os estudantes conseguiram resolver. Muda esse índice, muda a questão da gente ser boa? Essa é a minha dúvida. Pronto. Vou chegar lá daqui a pouquinho para a questão que ele está colocando. Bom, eu identifiquei aqui que os meus alunos de baixo desempenho, né? Eles tiveram um grupo inferior, tá vendo? Dos 18 alunos de baixo desempenho, observa que a quantidade de alunos aqui de baixo desempenho, a letra A apenas 9. Né? Eles conseguiram ir e observar, acertar a questão. Na letra B, né, eu já tenho 3. Na letra C, eu também tenho 3. Na letra D, eu tenho 2 alunos que estão lá. Lembra que eu fiquei, a questão maior foi essa aqui? Quem são esses alunos? E aí eu volto para cá para poder responder a tua pergunta. Observa que os alunos de alto desempenho, na letra A, 17, quase 100%, o melhor da minha turminha, estava lá, o grupo superior, 94%. Então, eles desenvolveram a habilidade. Na letra B, nessa letra aqui, tem alguém aqui de alto desempenho? Não. Nenhum aluno meu de alto desempenho optou pela letra B. Observa que teve um que foi para a letra C. E aí a gente identifica. Por quê? O que é que eu quero dizer para vocês? Botelho, como é que você fez isso? Como é que você pensou? Né? Eu e a professora Tânia. A gente pensou da seguinte forma. A gente precisa pensar numa avaliação por habilidade e competência. Surgiu nota aqui? Não. A gente está falando de desenvolvimento de habilidade. E aí, você tem aqui, coeficiente bisserial pontual, 0,16, coeficiente bisserial pontual menos 0,43, menos 0,50 na letra C, menos 0,67. Entre o intervalo de menos 1 e 1, quanto mais o aluno aproxima menos 1, menos rendimento ele tem. Ele é um grupo de alunos de baixo desempenho. Quanto mais você aproxima de 1, são alunos de alto desempenho, que já estão chegando com o desenvolvimento da habilidade. E aí, professor, aqui eu coloquei em PowerPoint, porque a gente estava com um problema aqui na internet. Lá na plataforma, nós temos aqui um relatório, e aí sai um relatório, né, individual, personalizado por aluno. E logo de cara, você está vendo aqui que era tudo em negrito? Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês. Nossa relação dos alunos, todos aqui era o quê? Em negrito. Quando eu vou para a especificação da questão, analisar por questão, olha o que aconteceu. Quem são os alunos que estão de azul? Quem estão de preto? Médio desempenho. E em vermelho, você já tem atividade diferenciada para essa habilidade que é identificar o tema de um texto. E aí você depois elabora nova questão, traz para o respondente e você vai observar se ele aprendeu ou não. A tendência é ele vir para aqui, 90% do grupo superior. Aí como é que você vai perceber? O índice do grupo superior vai aumentar, né? Você vai ter um grupo ali agora, mais ou menos, com aquela habilidade totalmente desenvolvida. Botelho, em quanto tempo acontece isso? Em 1 segundo. Eu botei no grupo de vocês,
no WhatsApp, no grupo aí, se vocês copiarem aí e colocar no link, porque muitas vezes não vai dar para abrir. Colocou no Google, como é que acontece? Os meninos recebem a avaliação, porque você tem aqui, ó, tá? Um banco de itens, onde você escolhe as suas questões, coloca para a prova, monta o dia e o horário da prova, porque você pode fazer isso, tá? Você pode, deixa eu só colocar aqui para vocês. Observa que aqui, ó, eu tenho, tá? Só mostrar para vocês, para chegar que vocês estão tentando ver, né? A avaliação ASAEB 1, tá bom? Ó, eu tenho aqui o banco de itens, cadastro de aluno, importação de alunos, banco de itens, montagem da prova, tá? Eu posso entrar como professor, montar a minha prova e enviar para os alunos. O resultado é esse que a gente estava calculando, cadastro de escritores, relatório por turma e imprimir relatório. Então, eu vou colocar aqui imprimir relatório porque vocês estão na avaliação, não é isso? Pronto. Aí eu pego aqui, ó, escolho a avaliação diagnóstica, tá? Vejo qual é a turma, vou ver aqui a turma, 9º ano, tá vendo? Gerar relatório. Gerar relatório. Pronto. Eu recebo aqui a vida de cada aluno, de todo mundo, de uma forma prática. Olho a questão do escritor, o tópico, o gabarito, o nível da questão, acerto, erro, e vem ainda personalizado para o estudante. Vocês viram aí que é simples. O aluno recebe, responde, e o professor tem acesso a todo esse movimento aqui, tá? Onde você pode montar a sua prova, dia e horário. A prova vai começar às 10 horas, terminar a que horas? 11 horas? Pronto, tal dia, vai lá, monta, clica, fecha, né? É porque aqui não vai abrir, só vai abrir para professor, né? E eu estou como administrador. Então, montagem de avaliação, ela não vai só se eu sair e entrar como professor, tá? Então, é coisas simples assim, sem muita dificuldade, que a gente repensa um pouquinho, né? Na nossa estrutura da avaliação. Deixa eu colocar novamente. Hein? Espera aí, viu? Ele é acessível a todos? Por enquanto ainda não, porque a gente ainda tem um trabalho para ser feito, mas não é acesso a todos ainda, tá? Por que ele não é acesso a todos? Né? Apesar de que ele abriu ainda. Aqui. É porque assim, olha só, vai ser algo que a gente está desenvolvendo para que a gente tenha, que as escolas tenham acesso de uma forma mais tranquila. Porque a gente sabe que tem várias plataformas aí, né, que são caríssimas de fato, né? Traz todo um apoio por trás. E o que a gente gostaria é que fosse mais acessível. E a preocupação que a gente tem é justamente na maneira de como o professor faz essa correção. Tá? O tempo que leva para você pensar, montar avaliação, corrigir, devolver, né? Pensar agora numa nova estratégia metodológica, porque você tem que dar funcionalidade ao AC. Muitas vezes no AC a gente não tem esse momento de discutir, né? Essa parte tão pedagógica, tão importante sobre o conhecimento. Então, aqui, eu acredito que seja muito mais em conta. Por enquanto, não. Apesar de que a gente recebeu uma proposta muito interessante, mas a gente teria que ficar 10 anos sem falar de avaliação e fora do mercado. Aí a gente não tem, né? A gente não tinha esse interesse de ficar fora 10 anos no mercado sem poder falar de avaliação, né? De algo parecido. Tá certo? Mas ela é muito mais em conta, muito mais em conta. Não chega nem esses percentuais. O principal disso tudo é a gente reconhecer dentro do nosso trabalho, tá? De que forma que a gente pode. Ok? Percebeu aí, gente, a nossa dificuldade muitas vezes em sala de aula? Percebeu a nossa dificuldade em sala de aula que a gente tem muitas vezes para a gente pensar aquela estrutura toda de uma avaliação, mas na hora que a gente vai corrigir, a gente volta para o TCT. E no TCT o que diz para a gente é muito pouco, né? O que diz para a gente, os dados, a leitura de dados, o que você vai extrair disso é muito pouco.
E aqui você tem a oportunidade de analisar o item, analisar a questão, saber se a questão é boa, se a questão é ruim, se ela é fácil, se ela é difícil. E outra coisa, né? Observar aqui, principalmente, ó, a relação dos alunos, já vem pronta. Nos outros diagnósticos, o que é que acontece? Você tem que catalogar cada estudante. Não é verdade? E depois juntar e dizer, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Aqui não. Já sai prontinho e você só direciona. Por quê? Porque lembra quando a gente abre o QEDU? No QEDU não tem um grupo de alunos? Que a gente diz lá, um percentual insuficiente, básico, suficiente e avançado? Olha, o insuficiente só foi criado para nós brasileiros. Não existe em lugar do mundo nenhum. Então, quando você abre ali o QEDU e analisa o seu município e vê lá X%, 30% dos alunos estão insuficientes, né? Não existe isso, tá? Na realidade, o sistema já traz toda essa numeração aí legendada? Já traz tudo. Quando você coloca, é isso que eu coloco para vocês, quando vocês montam o banco de itens, já está lá por descritor, tá? Você já consegue fazer isso tranquilamente com... Você não precisa mais, não precisa fazer nada, só precisa, como é que diz, montar. Você só observa o seguinte, ó, esses dados aparecem, ou o que aparece para vocês lá é só a quantidade de acerto e erro, ou traz a discriminação do item, né? Questão fácil, quem foram esses alunos que optaram pela alternativa A, B, C, são alunos de alto desempenho, baixo desempenho, médio desempenho. Então isso é importante, entendeu? Mais acessível, porque às vezes no município não adere, a escola não adere, mas nós, professores, conseguimos aderir, né? Eu sei. Por isso que eu fiz aquela pergunta sobre mais acessível. No momento não, a gente pretende colocar de uma forma no Smart, por exemplo, de uma forma mais simples, para que todo mundo possa ter uma possibilidade. Porque você sabe que essas plataformas, né, o investimento em determinados lugares são altíssimos, né? Chega à beira de milhões, no caso, assim. Né? E é algo que a gente queria fazer que seria muito próximo mesmo do fazer pedagógico. E que não demorasse tanto. Porque quando você responde, aqui tem o cadastro de secretaria, cadastro de escola, cadastro de professor. O aluno terminou de responder a avaliação, enviou, todos esses dados já estão prontos e acabados. Você não precisa fazer mais nada. Tá bom? Vocês agora vão finalizar a etapa de ontem, né? Que é justamente a preparação desse roteiro e mais um jogo ou um aplicativo. Tá bom assim? Combinado? Eu vou estar aqui na sala, qualquer coisa pode tirar dúvida.